para o nosso 8º exemplo. E mais uma vez aqui a francesa, né? E, pessoal, só que como a francesa começou com D4, né? Parece uma loucura, né? E aqui vai uma dica para vocês, tá? Eu já vi muito caso, assim, de aluno que queria jogar contra D4 o lance C6, para depois jogar D5, inverter a ordem. Eu falei, não faça isso. Mas por que não faz isso, André? Porque se jogar E6 e 4, você caiu numa francesa sem querer, tá? Então toma esse cuidado na posição. Cuidado em inverter alguns lances, né? Você poderia jogar, por exemplo, C6 daria, né, na Caro-Kann. Poderia converter numa Caro-Kann, né, se você joga Caro-Kann. Mas quando você joga D4 e E6, você pode acontecer igual esse jogador. Ele caiu numa francesa sem querer. Ou queria, não sei, pode ser. Mas se queria, acabou não dando muito certo. Aqui jogou uma variante das trocas, né? Aberta. E aqui já liberou o bispo, né? Então, esse aqui não teremos o problema do bispo que não sai, né? O bispo de quarentena. E aqui, bispo D6. C4. D por C4 e bispo por C4. Caímos numa posição de peão-dama isolado, né? E Maurício, tá acompanhando também. Mas tem ali a aulinha da Tarche da francesa. Aí tem inclusive aqui no canal. Então, recomendo vocês jogarem a variante Tarche contra a francesa. Roque, cavalo C3, C6, aqui H3, H6. E aqui um lance bem maroto, tá? Esse lance aqui é legal de você fazer nesse tipo de posição. Quando você está jogando contra peão dama isolado, tem a posição específica das peças, né? Geralmente o bispo vem aqui em C2, a dama em D3, a torre em E1 e a gente tenta fazer esse avanço do peão em algum momento. Então, um lance que está no meio do caminho é o lance dama D3. E esse lance é o lance maroto aqui na posição, um lance interessante. O que acontece aqui? Aqui cria algumas ameaças na posição bem interessantes. E o jogador de pretas jogou cavalo BD7, que parece um lance natural, mas é um lance que perde na posição devido a algumas complicações táticas. Uma dica que eu sempre dou também, né? Você vê muita peça amutuada aqui, né? Teve até uma vez uma live que o mestre falou assim que quando você vê muitas peças amontoadas assim e você consegue pegar várias peças com a mão usada só, tem um montinho, né? Geralmente você não costuma ser muito bom, né? Com uma mão usada aí, eu acho que eu consigo pegar umas 6 peças. Então, geralmente dá ruim esse tipo de situação. Então, não deixa muita peça mutuada aqui, que a coordenação vai ficar devendo. Mas aqui jogam as brancas, e as brancas já conseguem praticamente ficar ganhas na posição. Tá? Então, como que poderiam aproveitar as brancas? Esse cavalo D7, né? É um lance que tirou o bispo de jogo, deixou a dama com dificuldade de coordenação. E lembra também que as brancas jogaram dama D3 e eu falei que dama D3 é um lance maroto aí na posição, um lance que cria algumas ameaças pouco subjetivas, vamos dizer assim. Falta uns 20 segundinhos, uns 30 segundinhos eu mando uma dica aí que talvez vai abrir a mente para o exercício. Eu prefiro ver se vocês identificam aí os temas da posição. Esse aqui é mais tático que os demais. Acho que o Batista está vendo a live atrasada. Acho que ele saiu da live, né? Quando volta tem que clicar no botão ao vivo para pegar. Acho que ele está vendo o exercício anterior ainda. Opa, Nelson, valeu pelas recomendações. É sempre bom rever a aula, galera. Isso é uma coisa que o pessoal tem um pouco de preconceito. Aqui só um detalhe, galera. F7 está cravado, tá? Então, quando está cravado, ele não defende G6. E aí tem um tema tático interessante. Então, o que eu ia comentar com vocês aí do Nelson? Foi legal sempre rever a aula. Às vezes eu mesmo, pegando minhas aulas, fui dar uma olhada. Eu falei, o que eu falei nessa aula aqui mesmo? Né? E tento resolver. Porque a gente vê tanto conteúdo de tantos canais, de tantas formas, que o conhecimento às vezes entra e a gente não conseguiu aplicar na partida e ele sai. Então, tem que tomar esse cuidado. Então aqui, tem uma ameaça bem interessante, que é a ameaça de dama G6 em algum momento. Mas, o que acontece? Quando a gente tá nesse tipo de posição, qual que é a situação que tem aí?
Eu quero fazer dama G6, mas se eu jogar dama G6 agora, não tá ameaçando... tá ameaçando, né? Bispo por H6, né? Eu posso dizer que não está ameaçando. Mas acho que talvez ele poderia jogar um lance como cavalo E8, né? E defenderia aqui um pouquinho a posição. Não sei se ficaria bem cavalo E8 aí. Mas dama G6 parece ir direto, parece um lance legal também de fazer. Qual seria a refutação dele aqui para dama G6, né? Ele jogaria rei pro lado. Pode ser rei pro lado, que agora ameaça tomar dama, né? Acho que pode ser rei H8. Mas por que a gente não pode inverter a ordem de lances, né? E mandar primeiro isso por H6. E a posição aqui fica bem desagradável, né? No mínimo um peão já perdeu as pretas e o rei está totalmente exposto. Na partida, jogou G por H6, dama cheque, rei H8 e dama por H6. E olha a situação que ficou, né? Rei G8. Só por curiosidade, se jogar cavalo H7 aqui já leva dama por D6 no mínimo. Cavalo G5 não funciona porque dama captura. Cuidado. Então, depois de dama cheque, jogou rei G8. E cavalo G5. Agora está chegando mais peça para o ataque, né? F7 já virou um alvo. Jogou bispo F4. Cavalo de C4. Isso aqui é um conceito bem importante. Um conceito que a gente vê no livro do Grau, que eu comentei semana passada sobre o livro. Que ele dá uma ideia muito interessante, que é o seguinte. Quando você está atacando, a gente dificilmente troca as peças que estão no ataque. Mas podemos trocar peças que estão na defesa, na nossa defesa, por peças que estão na defesa adversária. Então esse cavalo de C para E4 é um lance lógico, segundo ele. Porque você trocou um cavalo em C3 que não estava atacando por um cavalo em F6 que está defendendo. Seria essa a ideia. Então faz sentido você propor uma troca dessa. Aí vem cavalo B6, levou dama cheque, rei H8. E depois de bispo por F7 a posição ficou bem ruim, porque tá chegando dama H6 aqui. Duro na posição, né? E se capturar, leva mate de cavalo, né? A posição aí para as pretas ficou muito, muito ruim. Certo? Então esse aqui é um exemplo bem legal, bem interessante, né? Um exemplo do que não fazer na abertura, né? Então se você está na abertura e joga um dama D3 e você não pergunta o que meu adversário ameaça, você acaba sofrendo esse tipo de punição. Então tem que tomar muito cuidado.